Se você gosta de aranhas, esse vídeo foi feito sob medida para você. Conheça as maiores e mais incríveis espécies de aranhas do planeta, desde os primeiros fósseis até a excêntrica prática de algumas pessoas que gostam de comer aranhas vivas. Fique à vontade e explore esse universo magnífico dos aracnídeos. Ficou curioso? Deixe o seu like e vem comigo. Evolução das aranhas. As aranhas evoluíram de um grupo de aracnídeos chamados araneomorfos. Os araneomorfos são uma subordem de aranhas que incluem a maioria das espécies de aranhas que conhecemos atualmente. Elas compartilham um ancestral em comum com os outros grupos de aracnídeos, como escorpiões, carrapatos e ácaros. Acredita-se que as aranhas tenham se originado há aproximadamente 380 milhões de anos, durante o período Devoniano, e desde então passaram por mudanças e adaptações para se tornarem as diversas espécies que vemos hoje. A evolução das aranhas envolveu o desenvolvimento de características específicas, como a produção de seda e a habilidade de construir teias complexas para capturar presas. A seleção natural e as pressões ambientais desempenharam um papel importante na evolução das aranhas, levando ao surgimento de diferentes estratégias de caça, hábitos alimentares e características físicas. Essa diversificação permitiu que as aranhas ocupassem uma variedade de habitats e se adaptassem a diferentes condições ao redor do mundo. Durante a pré-história, o tamanho estimado da maior aranha do mundo foi o da espécie chamada Megaracne cervinei, que viveu há aproximadamente 300 milhões de anos atrás. Embora seja frequentemente citada como a maior aranha que já existiu, há controvérsia sobre sua classificação correta como aranha ou parente de aranha. Estima-se que o Megaracne cervinei possuía um comprimento corporal de cerca de 30 centímetros e uma envergadura de pernas que podia chegar a 50 centímetros. Essas dimensões tornariam essa aranha pré-histórica uma das maiores já registradas. No entanto, é importante ressaltar que essas estimativas são baseadas em fósseis e ainda há debates entre os cientistas sobre a classificação e o tamanho exato dessa criatura. As maiores aranhas do mundo. A Tarântula Golias de las Cruzes é uma das maiores espécies de aranhas do mundo em termos de tamanho. As fêmeas dessa espécie podem atingir um tamanho impressionante, com um corpo que varia de aproximadamente 8 a 13 centímetros de comprimento. A envergadura das pernas de uma fêmea adulta pode chegar a cerca de 30 centímetros. Em contraste, os machos são consideravelmente menores, com um tamanho corporal de cerca de 5 a 6 centímetros de comprimento. Vale ressaltar que essas medidas são estimativas gerais e podem variar ligeiramente entre os indivíduos. Essa aranha é conhecida por ser uma espécie relativamente calma e não agressiva, a menos que se sinta ameaçada. Quando perturbada, ela pode levantar as pernas dianteiras e exibir as presas como um comportamento defensivo. Essas aranhas passam a maior parte do tempo em suas tocas subterrâneas, que cavam ou ocupam a partir de abrigos abandonados de outros animais. A alimentação da Tarântula Golias consiste principalmente de insetos como grilos, baratas e gafanhotos. Ela pode também se alimentar de pequenos vertebrados como roedores e pássaros. Essas aranhas são predadoras, emboscando suas presas e injetando veneno para imobilizá-las. Essas tarântulas são encontradas principalmente nas florestas tropicais úmidas da região norte e da América do Sul, incluindo países como Brasil, Guiana, Suriname e Venezuela. Elas habitam áreas de floresta densa, preferencialmente perto de rios e pântanos. As tarântulas golias são aranhas sexualmente dimórficas, o que significa que os machos e as fêmeas têm características físicas distintas. Os machos são consideravelmente menores que as fêmeas e possuem uma esperança de vida mais curta. Durante a reprodução, o macho faz uma dança de cortejo para atrair a fêmea e, uma vez que ela esteja receptiva, ocorre o acasalamento. Essas aranhas têm um tempo de vida relativamente longo em comparação com outras aranhas, com as fêmeas vivendo até 20 anos ou mais. Os machos, por sua vez, têm uma vida mais curta, geralmente em torno de 3 a 6 anos.
o tempo de vida pode variar dependendo dos cuidados, alimentação e ambiente em que vivem. Tarântula Golias da Serra-leoa. A Tarântula Golias da Serra-leoa é uma das maiores espécies de aranhas do mundo. As fêmeas podem atingir um tamanho corporal de cerca de 7 a 10 centímetros, com uma envergadura de pernas que pode chegar a 25 centímetros. Os machos, como é comum em tarântulas, são consideravelmente menores, com cerca de 4 a 5 centímetros de comprimento corporal. Essas aranhas são encontradas nas florestas tropicais úmidas da região da Serra-leoa, localizada na África Ocidental. Acredita-se que sua distribuição seja limitada a essa área geográfica específica. A Tarântula Golias da Serra-leoa é uma predadora que se alimenta principalmente de insetos. Ela caça e captura uma variedade de presas, incluindo grilos, baratas e outros pequenos insetos, assim como outras tarântulas. Elas podem ocasionalmente consumir pequenos vertebrados como lagartos e roedores. Essas aranhas são conhecidas por serem relativamente calmas e não agressivas, a menos que se sintam ameaçadas. Elas passam a maior parte do tempo em tocas subterrâneas que constroem ou ocupam a partir de abrigos abandonados por outros animais. Durante o dia, geralmente ficam escondidas em suas tocas, saindo à noite para caçar. A Tarântula Golias da Serra-leoa segue o padrão de dimorfismo sexual comum em tarântulas. Os machos são consideravelmente menores que as fêmeas e têm uma expectativa de vida mais curta. Durante o período do acasalamento, os machos fazem uma dança de cortejo para atrair as fêmeas. O acasalamento ocorre quando a fêmea está receptiva. Assim como outras tarântulas, a Tarântula Golias da Serra-leoa possui cerdas urticantes em seu corpo, que podem causar irritação e coceira na pele humana se entrarem em contato. Essas aranhas são conhecidas por sua coloração escura, com tons de marrom e preto. A Tarântula Golias da Serra-leoa é uma espécie protegida em seu habitat natural devido à destruição do seu habitat e ao comércio ilegal de animais selvagens. Aranhas de estimação. Criar aranhas como animais de estimação é uma prática relativamente comum em algumas partes do mundo. Essa prática é conhecida como aracnodocultura e desenvolve a criação e cuidado de diferentes espécies de aranhas em cativeiro. Existem várias razões pelas quais as pessoas optam por criar aranhas como pet. Algumas pessoas apreciam a beleza e a peculiaridade desses animais, enquanto outras se interessam pelo comportamento fascinante e pela observação de suas habilidades naturais. Além disso, muitas aranhas são relativamente fáceis de cuidar e requerem menos espaços em comparação com outros animais de estimação, como cães ou gatos. Para criar aranhas como pets é essencial entender as necessidades específicas de cada espécie. É importante pesquisar sobre o habitat natural de cada aranha escolhida, seu comportamento, dieta e requisitos de habitat. Algumas espécies são mais adequadas para iniciantes, enquanto outras exigem um comportamento mais avançado e habilidades de manejo. Dieta de aranhas. A prática de comer aranhas vivas, também conhecida como entomofagia, é considerada exótica e incomum em muitas culturas. No entanto, é importante destacar que essa prática não é generalizada nem amplamente aceita em todo o mundo. Em algumas regiões específicas, especialmente em partes da Ásia, África e América do Sul, certas espécies de aranhas são consumidas como um alimento, seja como parte da culinária tradicional ou como uma atração turística. Essa prática está enraizada em tradições culturais, onde as aranhas são consideradas uma fonte de alimento nutritivo, em alguns casos uma iguaria local. Geralmente, as aranhas são preparadas antes de serem consumidas, dependendo da cultura e da região. As aranhas podem ser fritas, assadas, cozidas ou consumidas cruas. Em algumas ocasiões, as aranhas são servidas ainda vivas para garantir a frescura e a experiência sensorial única. É importante ressaltar que nem todas as espécies de aranhas são seguras para consumo humano. Algumas aranhas podem ser venenosas e representar um risco para a saúde das pessoas. Portanto, é fundamental que apenas aranhas de espécies específicas e conhecidas sejam consumidas, e é necessário que sejam obtidas de fontes seguras e confiáveis.
A prática de comer aranhas vivas pode ser vista como exótica e desafiadora para muitas pessoas, e a aceitação ou rejeição dessa prática varia de acordo com as tradições e os valores culturais de cada sociedade. É importante lembrar que a escolha de consumir ou não alimentos específicos, como aranhas vivas, é pessoal e culturalmente determinada, e é fundamental respeitar as diferentes tradições e perspectivas alimentares ao redor do mundo. Espero que você tenha se maravilhado com o incrível mundo dos aracnídeos. Como sugestão, deixo 2 vídeos que tenho certeza que você vai adorar. Não deixe de conferir. Até a próxima!